Bom dia, mais um Soco Matinal no ar, o seu programa de tradição com os melhores profissionais do mercado financeiro. E hoje temos aqui comigo Douglas Ribeiro. Bom dia Lucas, bom dia Manuel, Bom dia dia. José Jagger. Bom dia, Douglas. E também Manuel Neto, FA, Financial Adventure. Bom dia, meu querido José. Bom dia, Lucas. Bom dia, Douglas. Bom dia, senhoras e senhores. Finalizando mais uma semana aí, como manda a tradição. Sextou. Pensei que você ia falar o seguinte, o meu, o seu, o nosso programa de tradição. Olha só esse menino Douglas. Agora a gente tem um slogan, então. E hoje o programa vai ser diferente, hein? Como vocês podem ver. Então hoje teremos diversas notícias bem importantes aí para um cenário macroeconômico tanto mundial quanto brasileiro. Temos empresas aproveitando o mercado aquecido para reduzir o custo de dívida. A Tesla apresenta seu robotáxi ao público. Muito curioso, hein, Manuel? Inflação e pedidos de seguro-desemprego acima do esperado nos Estados Unidos geram volatilidade na bolsa e nos treasuries. É extremamente importante isso, que a gente sabe que com o seguro-desemprego aí nos Estados Unidos, com a população desempregada, pode ser que gere uma deflação, por conta que as pessoas não vão ter dinheiro para gastar, ou até se tiver seguro pode gerar uma inflação. Verdade. Mais pessoas com dinheiro no bolso aí consumindo, e é aí que a gente começa nosso programa de hoje. Então, como nós somos um programa de tradição, Douglas, consegue citar os índices para nós hoje em 16 segundos? Claro, vamos lá, vamos começar pelos Estados Unidos. Hoje todos os índices estão caindo, principalmente ali Nasdaq Futuro e também o S&P 500 Futuro. Ali é muito por conta dos dados de inflação, que saiu o CPI, teve uma alta em relação ao que o mercado estava projetando, mas é a menor alta em 12 meses. Então a gente também vai trazer informações sobre esse contexto macroeconômico que isso tem puxado um pouco os índices para baixo nessa manhã. Na parte de Ásia e Pacífico, a gente tem a queda da bolsa da China caindo 2,55%. A gente também tem a alta ali da bolsa do Japão subindo 0,57%. A bolsa de Hong Kong está fechada devido a feriado, então essa dinâmica de feriados na China, na China não, mas na parte da Ásia ainda está continuando, que tem impactado um pouco ali. Não faz feriado esse pessoal, né, cara? Tem. Aqui no Brasil, a maioria dos feriados estão caindo no sábado, né? Então a gente não olho tem azul e aproveitado gente feia. tanto. Mas pegando algumas notícias lá da China, os investidores estão observando ali algumas falas que vão acontecer amanhã do ministro das Finanças, o nosso querido Lan Fohan, que ele vai participar dessas reuniões e ele vai discutir ali a política fiscal e o desenvolvimento da economia do país. Então ali já pode pegar algumas informações e projeções do que pode estar ocorrendo no futuro ali da economia chinesa, muito por conta ali também dos estímulos, porque a China utiliza muito o orçamento público para melhorar ali os seus resultados no curto prazo. Na parte da Europa, a gente tem os índices não tendo tantas oscilações assim, na verdade, assim, bem mistos, porque uns estão caindo, outros estão subindo. O que tem subido é mesmo a Bolsa da França, 0,3%, a Bolsa da Alemanha também, mas tem caído ali a parte do Reino Unido caindo 0,08%. Aqui os investidores estão aguardando também, na verdade estão aguardando os impactos dos dados da inflação dos Estados Unidos e também os balanços dos grandes bancos, como o JP Morgan e também o Wells Fargo. Por que eles projetam isso? Porque os bancos americanos também é quase semelhante, pelo menos na parte do consumo, né? Tanto a parte da economia dos Estados Unidos como também da Europa são muito semelhantes no sentido assim de percepção do público. Então, se as projeções do JP Morgan e também do Wells Fargo virem negativas, pode impactar um pouco ali os resultados também dos bancos europeus. Na parte da Europa mesmo, pegando aqui já dados macroeconômicos, a gente tem a inflação ao consumidor da Alemanha que desacelerou para 1,6% e a produção industrial do Reino Unido cresceu apenas 0,5% em agosto. Então, assim, por mais que cresceu, a bolsa deles tem caído um pouquinho ali, 0,08%. Agora na parte de commodities a gente tem o petróleo WTI caindo 0,75, chegando a $75,31 o barril. O Brent também está a mesma dinâmica, caindo, chegando a $78,82 o barril. E o nosso querido minério de ferro tem subido aqui na bolsa de Dalian, 1,15, chegando a $111,61. E agora que a gente já vai para o finalzinho da nossa parte dos bitcoins e moeda, o Bitcoin também tem com a tendência de alta, chegando a $60.638, $1.000, nosso querido Bitcoin. E o dólar também avançou um pouco, subindo 0,02, fechamento de ontem, chegando a R$ 5,58. Maravilha! Então o Douglas apresentou os índices para você aí em 16 segundos.
Já na parte de notícias internacionais, começamos com alguns burburinhos aí no mercado americano, com volatilidade nas bolsas e no tesouro. Como é que tu avalia isso, Manuel? Quais são os impactos que vai gerar aí pra gente? É que basicamente essa volatilidade, né, que a gente teve aí, José, foi pela questão ali do dado da inflação e também do seguro-desemprego. A inflação veio ali levemente acima do que esperava, principalmente quando você olha ali para o CPI, que é como se fosse o índice de IPCA aqui no Brasil, só que lá nos Estados Unidos, e quando você olha para o núcleo, ele veio ali levemente acima, registrou um aumento de 0,3 ali no mês de setembro, contra 0,2 que era a expectativa. Na anualizada, isso chegou aí a 3,3 contra 3,2 que era o esperado. O que isso significa, esse núcleo? Porque o núcleo do CPI, em relação ao CPI total, ele faz ali a distinção, ele acaba excluindo os itens mais voláteis, como alimentação ali e energia, que acaba pesando mais na hora de você fazer ali a contabilidade do índice de inflação. Ele é muito específico para você ter uma noção de como que está a inflação subjacente aí na economia. Então, ele é muito um indicador. O que acontece quando você olha esse aumento acima do esperado? Isso pode gerar um pouquinho mais de pressão ali no Fed nas próximas decisões, que vai ter ali em novembro e dezembro, que pode indicar que o Fed vai vir com uma política monetária menos expansionista do que estava esperando, ou seja, pode ser que ele tenha mais parcimônia, não venha mais com esse corte de 0,50 que veio aí no último mês, né, em setembro, e pode vir de novo com 0,25 ou talvez até manter a taxa no patamar, que eu não acredito que isso vai acontecer, acho que vai ser mais um corte de 0,25, dois cortes de 0,25. Por outro lado, quando você olha, além do CPI, tanto do núcleo como do CPI total, você vê que eles estão aí descolados em relação às expectativas. Mesmo o CPI total estando ali próximo da meta, que hoje está 2,4, mas o mercado esperava 2,3, está relativamente perto da meta que o Fed está. Mas quando você olha para a inflação de serviços, você vê que já está bem longe dessa meta. Pelo outro lado, você teve aí um sinal misto e que pode ser também um sinal que a tendência de corte na taxa de juros americana se permaneça, que é o seguro de desemprego, que veio acima, foi o maior seguro-desemprego aí do ano registrado, que atingiu 258 mil contra 230 mil que se esperava nessa primeira semana aí de outubro. É claro que a gente tem que fazer aqui uma abertura e um parênteses. Por que está vindo esse seguro-desemprego mais alto? Muito influenciado aí pela essa onda de furacões que está acontecendo ali nos Estados Unidos. Veio primeiro o Helene, veio o Milton agora e provavelmente isso está impactando. Porque lá na política americana ali de emprego, ela é um pouco mais flexível do que a brasileira. Então ali você consegue demitir com mais facilidade, você acaba demitindo essas pessoas para depois recontratar lá na frente, visto que você vai ficar um tempo ali sem estar fazendo a parte fabril ou então com o negócio aberto, visto que está tendo aí todos esses transtornos aí do furacão. Então a tendência é que esse aumento ainda continue nas próximas semanas de outubro até voltar de novo aí a ser reduzido ali depois de novembro, quando de novo a economia voltar a abrir ali nessas regiões onde foram impactadas aí pelos furacões. Maravilha, então é um cenário bem complicado nos Estados Unidos, aí, com 2 furacões, um atrás do outro praticamente, e também a gente viu greves nos portos, ou seja, os Estados Unidos está numa situação complicada e bem agora que vai ter as eleições presidenciais. Que coisa, hein? Bem nesses últimos meses. Você tem ainda uma questão geopolítica, né, que também vai impactar bastante, que é Israel ali atacando a região do Oriente Médio, o Líbano, que isso pode impactar fortemente a eleição da Kamala, porque o Israel, muita gente sabe, o Israel ele não tem, por conta própria, condição de fazer esses ataques, tanto no Líbano como ali na região da faixa de Gaza, sem o apoio dos Estados Unidos. É claro que o apoio dos Estados Unidos agora está muito mais indireto do que direto. Se fosse direto, a gente já teria ali um conflito bem pior do que está nesse momento. Mas acaba gerando ali um pouco mais de volatilidade e pode impactar também as eleições. Com certeza. Mas, Manuel, só pegando um gancho, essa acho que é uma grande oportunidade já de demonstrar ali as visões macroeconômicas que os dois candidatos possam ter, né? Porque muito se fala sobre a postura do Joe Biden, sobre os conflitos, sobre todos esses assuntos de geopolítica. Agora é um momento mesmo deles poder trazer ali uma visão mais de percepção mesmo do futuro, porque, imagina, você é um líder da maior economia global, né? Então, é importante que também esteja mais vinculado ali, ter também a questão de fortalecer laços também com outros países que às vezes foram estar com algum problema devido a essas conjunturas que desde 2020 tem acontecido na economia americana. Então, acho que é uma oportunidade mesmo também, não só dos eleitores lá dos Estados Unidos, mas também de todo mundo, ver como é que vai ser as posturas tanto do Trump como também da Kamala Harris.
Bacana, Douglas. Só mais um gap que eu queria trazer também, nada a ver com o que tu puxou, mas vou puxar igual, que o Manuel comentou agora, como lá nos Estados Unidos eles têm uma cultura de caso não tenha demanda por emprego ou tem alguma crise, como essas que os furacões causaram, eles têm uma cultura de demitir o funcionário e talvez ser contratado no futuro. Uma empresa que faz isso muito aqui no Brasil, que eu sei presencialmente, é a SLC John Deere. Lá, como eu já trabalhei muito próximo deles, cerca de, por ano, às vezes eles fazem 2 até 3 demissões em massa da empresa, para depois de um ano ou meio ano, recontratar o funcionário para voltar a trabalhar. E é algo extremamente comum, que talvez venha lá da cultura dos Estados Unidos, como a Verdade, John sim. Deere é uma empresa dos Estados Unidos. verdade. Porque tem maior flexibilidade ali das relações de trabalho. Tanto que é curioso, se a gente pega o desemprego do Brasil quando bateu ali a pandemia, ele foi menor do que o dos Estados Unidos. Porque quando teve a recessão, teve os problemas econômicos, é mais fácil você desligar os colaboradores, Com né? certeza. Eu falo assim, no sentido assim, que é mais. Porque quando estiver caindo, naturalmente você vai reduzir ali a demanda, você vai reduzir a produção e você vai ter que reduzir seus custos. Então você tem ali essa parte de desligamento. Mas quando está subindo também, aí todo mundo está no pleno emprego. Então essa fortalece também muito as questões ali americanas. Porque, por exemplo, aqui no nosso país, quando está crescendo, às vezes o empresário faz cálculo, né? Poxa, será que esse crescimento aqui ele vai ser recorrente, ele vai te dar ali solidez ali para você projetar os resultados futuros e às vezes ele deixa de contratar porque o custo trabalhista no nosso país é um pouco maior em relação aos Estados Unidos. Por isso que é curioso que a John Deere realize esse processo, e porque é aqui no Brasil. Então a gente sabe Sim. qual todos os custos que uma empresa tem para desligar um funcionário, não é? Sim. Verdade. Então fica aí a curiosidade para vocês. E juntamente, hoje no cenário internacional, a Tesla apresenta o seu primeiro robotáxi ao público. Muito curioso aí. Então Elon Musk revelou ao mundo o Cybercab, seu novo modelo de robotáxi, né, Douglas? Não, exatamente. E aqui é muito o interesse que ele tem. Eu também já tinha falado sobre caminhões autônomos, só que a Tesla tem uma linha de negócio de caminhões, mas não é o que tem maior receita ali para a Tesla. E o interessante dessa notícia é que, além dele trazer essa inovação, porque ele vai ter um serviço de táxi, né, similar ali ao Uber, como um aplicativo, mas ele também, quem é cliente da Tesla, vai conseguir ter uma renda extra com base nesses carros. Então, você não precisa, como ele é autônomo, né? Imagina só, vamos criar um cenário que você está trabalhando e, de repente, você liga o aplicativo e vê que tem a demanda, é como se fosse o Uber mesmo, e, do nada, o seu carro vai sair na autônomo, vai buscar ali os seus clientes e você vai gerar uma renda permanente ali, né? Uma renda recorrente. Isso é inovador porque até... o Musk tem projetado ali um valuation de quase 5 trilhões, eu acho até um valuation bem alto. Claro, a maioria das empresas dos Estados Unidos tem batido ali 1 trilhão, como se fosse algo normal, né? Até a empresa do Buffett, que não é a empresa mais voltada à parte financeira de hold, tem ultrapassado esse valor, mas eles têm projetado bastante aí que essa ideia pode, sim, tanto monetizar ali a parte dos investidores, como também mudar totalmente, né, a relação ali de transporte. Além disso, ele fala sobre a questão de GPS, porque como a Tesla já tem várias tecnologias há anos mesmo, que é de tecnologia na parte de questão dos veículos autônomos, eles também conseguem ter a parte ali de GPS individual, então eles não vai depender tanto de outras empresas. Como também ele não vai ter muita dependência de outras montadoras, porque ele está criando um negócio que quem está fornecendo o produto principal, que é o carro, né, ele vai estar fazendo uma demanda de outro serviço. Então ele não precisa ter um grande conflito ali com as montadoras. Então ele mesmo vai ter conseguir repassar esses veículos com um preço mais competitivo. Então vai ser um ecossistema interessante. Eu realmente gostaria muito que esses projetos pudessem prosseguir, fosse positivo, porque seriam uma das empresas que vai ter a economia de escala, né? Que é bem interessante. Esse modelo de negócio que você cria tanta recorrência nessa parte mesmo do similar ali ao Uber, né, de transporte, como também para as montadoras, porque esse é um grande problema mesmo. Até empresas para fazer venda ali de grandes frotas, às vezes precisa fazer programas de financiamento ou programas de parceria e desconto. Agora aqui, no caso aqui, como é uma empresa do mesmo setor, do mesmo grupo, pode ser uma dinâmica interessante e é algo inovador também do ponto de vista de modelo de negócio. Mas aí, Douglas, a dúvida que fica, tu entraria num táxi autônomo?
Olha, precisava de mais testes, né? Mas até tem, né? Tem alguns testes legais ali. Sim, sim. Não, Eu teria coragem, hein? Num táxi ali eu teria. Agora, num avião, como a Embraer já trouxe recentemente um projeto de ter um avião autônomo, esse aí eu não entraria não, mas Só num que táxi eu já é já vi confiável. vídeos relacionados a questões de aviões, né? A maioria dos trajetos já é feito com motor... Automatizado. Não é motor não. Não, é como porque que- você tem todo um procedimento, né? O piloto automático, ali, assim, sabe? ele Piloto tem automático. até mais ou menos 400 pés ali, o comando é totalmente, tanto do comandante como do Manuel, primeiro me oficial. corrija se eu estiver errado. Pra quem não sabe, Manuel já foi piloto de avião, tá? O piloto só bota a mão no serviço mesmo na hora de subida e na descida do avião, correto? Cara, quase vamos dizer assim, manualmente ali fazendo todo o vínculo da aeronave, sem dúvida nenhuma. É algo que você faz ali, só que tem todo um pré-voo que você faz ali, então tanto que um comandante, um copiloto, ele chega 1 hora antes do voo. Ele tem ali que setar todas as informações, ele tem que fazer todo ali o trajeto, ele tem que formar todas essas informações. Na parte ali do táxi, que é quando a aeronave sai do finger, sai da ponte ali, e tem toda a parte, aí ele liga o motor, ele vai fazendo o táxi ali, ele vai fazendo todas as informações, vai colocando as informações necessárias para que depois da decolagem, que até ali ainda é uma ação humana, ou ele aciona um piloto automático e a partir dali a aeronave assume literalmente o que foi programado. Só que ele é apto para qualquer momento que a partir dos sistemas ali de voo que chama fly-by-wire, não consiga assumir ou tem algum problema, eles são capacitados ali para assumir o voo. E depois ali no procedimento de descida, aproximadamente ali 1.000 pés, o piloto ele já começa a assumir de novo manualmente. Então, aqui no Brasil é muito raro você ter o sistema de ILS CAT-3, que é quando a aeronave ela pousa sozinho, que é somente para locais onde tem nevoeiro ali com visibilidade zero, mas geralmente aqui não tem essa adequação. Então, acaba que fica ali, boa parte, você está correto. Você não tem ali uma ação humana realmente, literal. Então, o Manuel trazendo para nós aí uma grande bagagem no setor de aviação, né, Manuel? Parabéns aí por todo o conhecimento prestado e pelas curiosidades aí compartilhadas com o nosso público. Indo para de consultor, dublador do Sasuke e também piloto de avião. Pra quem não sabe, o Manuel foi dublador do Sasuke também, tá? Fica também, aí mais nas uma horas curiosidade nas horas vagas. Indo então para os braços nacionais das nossas notícias hoje, os parlamentares e os ministros estão defendendo a reabertura das doações de empresas para campanhas políticas. Olha aí que curioso. Então, parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal estão discutindo a possibilidade de restaurar o financiamento empresarial para campanhas políticas no Brasil. Isso mesmo, José. Porque hoje como que funciona? Hoje, se você quiser fazer alguma doação para algum político, você só consegue sendo uma pessoa física, tendo ali o CPF, você consegue fazer a doação para o político que você concorde, que vai te representar da melhor maneira, ou que você quer que essa pessoa te represente lá na frente. O que é o fim da questão, que é o problemática que a gente tem hoje? Que boa parte desse financiamento, então, não vem da iniciativa privada e vem, sim, da iniciativa pública, através de você, através de mim, através do José, através de todos nós aqui, através de pagamento de imposto. E pasmem, a gente teve neste ano um fundão, que é ali onde tem todo esse pagamento de imposto e que vai direto ali para os políticos, para eles ficarem andando para lá e para cima para fazer essas campanhas políticas, de 5 bilhões. É o maior fundo aí da história, você tem aí um recorde nessa questão de captação, e se você for pegar aí de quanto por ano que é gastado só com campanha política, se você for fazer esse gasto médio anual, a gente tem de 2,2 bilhões. E aí você fala, Manuel, mas isso tudo aí é gasto público? Sim, porque hoje a iniciativa ali de doação através de pessoa física é quase irrisória, não vai gerar ali muita assertividade na hora de fazer a eleição. Então eles estão tentando fazer essa mudança como era ali antes de 2015, quando o STF proibiu a doação de grandes empresas, de grandes corporações, que também tem um ponto que tem que levar em consideração. Por que foi proibido lá atrás? Porque existia muita chance de ter caixa 2 e tinha muita chance também de você fazer ali o incentivo naquele político para ele votar para causas ali voltadas para o seu setor, então, ou para a sua realmente é um claro companhia. conflito de interesse. Um claro conflito de interesse. Só que a gente fica nas duas vias ali. Ou a gente aceita ter aí um financiamento através do setor privado mais expressivo, ou a gente vai ficar dependente de estar ficando financiando aí governo.
atrás de governo, campanhas atrás de campanha, porque o fundão é um absurdo a gente ter que financiar. Tanto que o Brasil hoje, entre os países que tem aí essa ideologia mista, tanto gasto público como gasto privado, nós somos o país no mundo que mais gasta com campanhas políticas. O déficit fiscal comendo solto. E o déficit fiscal comendo solto. Imagina, um fundão de 5 bilhões, cara, não faz nenhum sentido. E a gente querendo puxar, às vezes, vamos cortar ou vamos aumentar ali um imposto, vamos pegar dinheiro que não é seu, como é o caso ali do dinheiro que está esquecido nas instituições financeiras, e sabendo que a gente tem ali uma fonte que poderia ser utilizada de uma melhor maneira, que você está disponibilizando 5 bilhões para uma campanha pública ali, voltada para a política, que não vai trazer benefício para você. Você vê ali que está, às vezes, gastando, pasmem, está sujando até a sua cidade, que você pode até divulgar aqui, se na último domingo você não foi lá fazer a sua votação e você não viu os famosos santinhos ali na rua ainda, infelizmente. Demais. E se fosse com recursos dele, né? Tudo bem que sujar a cidade também não é algo que a gente apoia, mas imagina só, estão sujando a cidade utilizando dinheiro público. Enquanto em outras... Isso é até um debate que a gente tem também até na faculdade em relação ao que faz com o dinheiro público, né? Porque você tem ali os orçamentos, né? LDO, você tem também a LOA ali, que é a parte ali de toda a questão de orçamento anual. Tem momentos que o gestor precisa gastar aquele dinheiro independente se vai ser um gasto eficiente ou não. E é um grande problema, porque você tem as leis de diretrizes, né, que você tem a parte do orçamento. Você não pode simplesmente, por exemplo, vamos imaginar que você está numa pandemia. Os gastos com saúde foi essencial. Só que teve gastos em outras áreas que não eram tão estratégicas, mas você não podia retirar recursos de lá, a não ser que tivesse uma votação, porque quem vota tanto no orçamento municipal como também questões de esferas federais é o parlamento. Então, a gente tem como os vereadores, como também ali os deputados federais, também passa pelo Senado, até ser sancionado pelo presidente. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma área que não era tão estratégica na pandemia, teve que gastar esse recurso em relação a que era essencial, que era a saúde. Então, até essa questão de orçamento mesmo é algo bem curioso, é algo que a gente sempre debate para ver, poxa, até onde a gente está utilizando nossos recursos de forma eficiente. Porque a cada ano que passa, a gente tem aumentado as alíquotas efetivas de impostos. Isso tem atrapalhado tanto a parte do orçamento das famílias como também do consumo, então isso impacta toda a economia em geral. E às vezes, quando vai para os órgãos públicos, está sendo utilizado de uma forma extremamente irresponsável. Então fica essa reflexão, né, um desabafo mesmo de que acontece, né? Infelizmente, é uma dinâmica bem curiosa que tem no nosso país. Maravilha, polêmico aí nosso menino Douglas Ribeiro gastando o seu vocabulário para falar do governo. E é ele, hein? Não é nosso. Então, concordo, Douglas, com a sua opinião aí, realmente. Muito, muito interessante. Então agora, vamos para a nossa última notícia nacional, que é relevante, ou não tão relevante. Não, é relevante sim. É relevante. Que as empresas estão aproveitando o mercado aquecido para reduzir o custo de dívida. Então o Douglas, que é um cara que gosta de estudar dívidas e também receitas de empresas, vai trazer para vocês aí algumas informações do porquê que isso está acontecendo. Bom, isso aqui é muito por conta que tem caído ali os juros, né, do nosso país. Claro que subiu a Selic agora está 10,50. 75. 10,75. 10,75 agora, perdão. 10,50 é o CDI. Exatamente, então isso... por mais que subiu, mas as nossas taxas de juros têm caído ao longo do tempo. E é natural que as empresas façam esses movimentos contábeis e também ali de projeção das dívidas, porque eles basicamente conseguem incluir ali, fazer captação de novos recursos e fazer recompra, ou então pagar dívidas de títulos anteriores. Por quê? Se endividaram. Sabe o que tem acontecido muito? Por exemplo, em 2020 a gente teve um CDI de 2%, né? Teve a Selic também, 2% ali. Muitas empresas, por conta de ser uma taxa bem pequena, eles se alavancaram muito. Porque, poxa, o CDI está 2%, então eu posso pegar CDI mais 5, CDI mais 6%. Porque eu vou estar pagando muito pouco. Então, imagina só, se dei mais 5, estava dando 7% só se a gente fosse considerar ali. Claro, tem que considerar impostos, outras questões também. Mas agora o CDI mais 5 é um custo muito elevado. Quem está pegando CDI mais 5 é a empresa que tem balanço muito fragilizado ali ou está muito vulnerável. Então, essas empresas, por mais que já tenham balanços sólidos, estão fazendo ali, tá se capitalizando novamente e pagando essas dívidas mais caras. Por quê? Aqui, se a gente pegar os dados,
Entre janeiro e setembro desse ano, 53% dos movimentos das empresas foi destinados ali à quitação de débito, incluindo também recompra de papéis do mesmo tipo, ou seja, está recomprando as mesmas debêntures ou fazendo ali só a rolagem de dívida. E esse percentual era 43% no ano anterior, então tem aumentado bastante aqui, aumentou 10%, se a gente pega de 43 para 53, em termos assim de 10% ali, em relação a períodos anteriores. Isso aqui, também, no caso a CVM, ela não colocou aqui as debêntures incentivadas, que são debêntures que é livre ali de imposto de renda para o investidor. Então você consegue pegar ali os cupons e também os rendimentos livres de imposto de renda. Mas isso aqui é uma prática comum, refinanciar a dívida, porque as empresas, de alguma forma, conseguem se capitalizar mais barato e, assim, melhorar ali seus resultados. Porque a empresa que tem muita dívida, ela paga muita despesa financeira e isso acaba corroendo ali o lucro líquido, porque o lucro líquido vem depois de todos os gastos. Você pode até ter um EBITDA bem robusto, mas por conta de maior endividamento você não tem um lucro líquido tão alto o importante é o lucro líquido, que é da onde vem o dividendo ou os proventos para os acionistas das companhias. Então seria só essa observação mesmo nessa notícia e seria essa parte mesmo. Maravilha. Queria falar sobre as empresas, mas eu não tenho todos os dados, mas, por exemplo, a Tupi mesmo, ela tem feito esses movimentos aqui, no caso, ela captou aqui 1,5 bilhões em julho e ela fez compras aqui das debêntures 10 de 2021. Então, além dela ter comprado, ela prolongou ali para 2026 e 2027, só que eu queria ver a parte de endividamento, então eu não consegui pegar toda a notícia na parte do endividamento, mas a gente já vê movimentos de empresas que tem até balançado. A Tupi mesmo tem uma empresa, que é uma empresa, está no setor de commodities, mas ela sempre teve lucros consistentes, também é uma empresa bem interessante da gente estar analisando. Agora tem empresas bem com balanço um pouco mais vulnerável, igual a Espaço Laser, que fez também essa dinâmica, chegando ali a 736 milhões que ela fez ali de recompra das suas dívidas para liquidar essas obrigações. E lembrando que não é uma recomendação de compra, tá? A Tupi é uma boa empresa aí, nos nossos parâmetros. E não quer dizer que é para vocês investir em Tupi, tá? Galera, fiquem tranquilos, deixar bem claro. Então, galera, chegamos aí no nosso programa de tradição. Os comentários, a gente tem que ter... Vamos para os comentários. E aí, Manuel, você separou um comentário para ler para nós hoje? Separamos aqui 3 do último vídeo aí. Tiago Fontana, 4070, ele falou: uma posição polêmica. Só posso dizer uma coisa: você paga imposto para não ser preso, não é para ter serviço básico. Olha só, Uma polêmico. posição forte e que eu vou falar que ele não está errado não, hein? Eu acho que a linha ali, principalmente aqui no Brasil, que a gente vê que a gente tem uma carga tributária, não somente nós, pessoas físicas, mas a gente vê as empresas, que é bastante tributada aí, até o Matheus trouxe ontem, mais ou menos ali uma alíquota média de quase 34% para lucro real. É muito alto, cara, é muito alto e você não vê tendo esse mesmo retorno. Você só olha aí pelas necessidades básicas que a gente precisa ter, questão de saúde, locomoção, você vê que a gente é muito maltratado mesmo tendo aí uma carga tributária muito alta. Chuck Frank Vuart, 1999, ele fala: curiosidade sobre os furacões. O centro do furacão é calmo, o famoso olho do furacão, e geralmente você pode observar os arredores dele, sem sofrer com ferocidade dele. Aí ele coloca aqui entre parênteses, mas não é recomendado fazer isso, realmente, não seja como aqueles malucos lá dos Estados Unidos que vai caçar o furacão, e tem até uma aeronave, fica aí uma curiosidade, que ela faz a medição do furacão, ela é preparada para isso, ela vai geralmente ali até o máximo que ela consegue, até, se eu não me engano, eu não lembro qual furacão, mas tem aí alguns anos atrás que ela conseguiu realmente voar no centro do furacão e realmente estava bem tranquilo lá, então a informação aí do Chuck Frank Vuart está corretíssima. Os famosos caça-furacões, né, mano? Caça-furacões. Só que esse é um caça-furacão remunerado literalmente pelo governo americano, porque ele capta ali, é uma aeronave toda preparada, que está cheia de radar, que ela faz ali a captação, para entender também como que é essa dinâmica, porque você pode falar, pô, como que os Estados Unidos ali é tão preparado, ele consegue antecipar ali com 4, 5 dias, ele já consegue falar onde que o furacão vai passar, e realmente o furacão geralmente passa, é claro, tem ali os desvios, mas consegue ali alertar com uma certa facilidade, justamente por esse departamento ali de meteorologia dos Estados Unidos que faz toda essa coleta e consegue passar com precisão esses dados. Hoje em dia tudo é computador. É não tudo adianta. computador, como diriam os nossos antepassados. Com aí. certeza. E aí, Manuel, fica mais a pergunta agora que eu fiz pro Douglas. Tu entraria no caça-furacão?
Cara, esse eu acho que eu entraria, Ah, que porque ali conversa. tem o dedo humano, né? Então, ali eu confio em quem tá ali, que é muito preparado. Então, você vê que no centro de comando ali, geralmente são 3 pessoas que estão ali aptas para assumir a aeronave. Então, esse aí eu teria Eu coragem. não entraria. Eu não entraria. E tu, Lucas, entraria? Vamos brincar Jamais. de montanha-russa lá em cima, ó. De Aqui, repente você né? tá lá nos 10 mil metros e cai pro 5, ó. Buscar o perigo. Não, não, tô fora. É isso aí, os Esses são lugares. E comentários. os teus, Douglas? Bom, o meu é um pouquinho mais técnico, é do Smart Klosk, que ele pergunta o seguinte: quais as diferenças reais entre BDR e investir em ações americanas diretamente? Vale a pena BDR em algum cenário? Só que aí, no caso, o Daniel Klaus, ele respondeu, achei interessante também trazer a dinâmica bem legal, porque os nossos próprios inscritos também conseguem ajudar também nessas dúvidas. É como se fosse ali a comunidade também da UVP, a gente tem muito essa parte também. Ele fala, olha, BDR, tu paga uma taxa e não tem isenção ao vender com lucro. Então, de fato, você não tem essa isenção em relação a outras classes de ativo. Mas aqui, o que mais me preocupa em relação aos BDRs, são depósitos, né, de empresas. Você não tem as posses diretas das ações. Então, por exemplo, o BDR ele é um recibo da custodiante. Claro, você consegue participar ali dos eventos relacionados às empresas subjacentes, como dividendos e desdobramento, mas você não tem a propriedade legal das ações. Então, acaba que você tem 2 riscos, né? Porque você tem a parte ali do custodiante, claro, que quem está custodiando também já são empresas mais sólidas também, igual aqui no Brasil a gente tem o Bradesco, ele custodia de muitas empresas, então tem um balanço robusto, mas, querendo ou não, é uma forma de você estar indiretamente ali, tendo participação nessas empresas indiretamente, mas você não é aquele acionista de fato, então fica essa observação, além de que o BDR, às vezes, você pode ter um problema mesmo de deságio mesmo da cota. Então, por exemplo, às vezes você pode estar subindo no mercado americano e está refletindo muito aqui, ou às vezes você está muito vinculado ao real também, então sempre é melhor estar investindo mesmo diretamente nas ações americanas, porque o fato de você investir no exterior, você também está pegando a elevação de uma moeda mais forte, como o dólar, como o euro, franco suíço, parte ali de outras nacionalidades. Então, investir em BDR para a gente não faz tanto sentido. Então, tu tá dizendo pra nós, Douglas, que quem investe em BDR, embora esteja investindo numa empresa lá fora, por exemplo, o ticker da Apple, por Apple, exemplo. não está se expondo em dólar, então não está diversificando o patrimônio com o cenário internacional, seria isso? Não, exatamente. Indiretamente, por mais que você tenha ali a participação, igual tenham falado dos dividendos, desdobramentos, mas você não consegue ali se expor diretamente. Então, você nunca vai ser um acionista de fato. Você sempre vai estar por baixo do custodiante. Então, esse é um grande risco também das BDRs. É claro, se a gente tiver uma corretora que tem um custo muito grande para vocês fazerem investimentos internacionais, talvez para o investidor iniciante é importante estudar a tese do BDR. Mas é sempre importante, se caso um dia quiser se tornar realmente acionista, é melhor comprar as ações no mercado americano. E a gente já tem várias iniciativas mesmo, o BTG mesmo já tem, nós mesmos aqui da consultoria já tem iniciativas relacionadas a questões de mercado internacional, então a gente já consegue abrir conta internacional, consegue fazer ali esses movimentos. Então, ao longo do tempo, acho que vai ficar mais fácil para o investidor brasileiro, já tem corretores também já ofertando isso, para que seja uma experiência melhor ali para os brasileiros estar investindo diretamente no mercado americano sem precisar ir por depósito, no caso seria o BDR. É muito importante ter um patrimônio diversificado, né? Não assumir Sim. totalmente um risco Brasil apenas de ter alguma lei que sai no Brasil ou o próprio Brasil quebrar, seja por Sim. algum motivo. Nunca acredite nisso, mas tudo pode acontecer. Do investidor ter um patrimônio lá Exatamente. fora para, nesse caso, ainda ter um valor sobrando e não estar totalmente lascado. Exatamente, e além dos dividendos, você já tem a parte ali dos tributos bem altos que tem nos Estados Unidos, você ainda tem uma parte que ainda vai para o custodiante. É como se fosse um aluguel mesmo de ações. Tipo, quem está ganhando dinheiro mais aí é quem está pegando essas taxas, né? Entendi, maravilha. Então, você vai ter mais algum comentário, Douglas, para ler hoje? Não, por hoje é só essa mesmo. Então, beleza. Eu vou ler um comentário que eu tô ansioso para ler. Que é um comentário do Gustavo Elque2558. Primeiro a comentar. Sou um moleque de 15 anos que investe, que comentou no vídeo de vocês há um tempo atrás. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre eu realizar meu sonho antes dos 18 anos, que no caso é comprar uma moto, ou usar o dinheiro que eu guardo para ela para investir. Eu sempre tive vontade e nunca consegui chegar
a um nível. Agora que eu tenho o mais difícil, o dinheiro, tenho a dúvida se eu adio meu sonho ou aproveito enquanto há tempo, porque não sei o dia de amanhã e gostaria de realizar algo que eu sempre chorei e pedi pra Deus. Tá ligado? Gostaria de saber se vocês acham que vai me prejudicar muito, em maiúsculo, no futuro. Compre uma moto. Investimento não vai fazer tu ir pra escola de moto, vai andar a pé, não vai fazer você carregar as menininhas. Com certeza, compre uma moto. Mais importante. Não, brincadeira. Vamos falar sério. Cara, primeira coisa, tu tem 15 anos, cara. Tu não tem nem CNH. Então, tu vai comprar uma moto, tu vai querer andar. Pode acontecer o risco aí da polícia te pegar andando. Além de você tomar uma multa, provavelmente eles vão recolher a tua moto. Tu vai ter que pagar depois pra tirá-la de lá. Mas essa questão aí... Se eu fosse você, embora seja o meu sonho, mas claro que isso é uma opinião totalmente pessoal, então você que sabe o que vai te fazer mais feliz, porque também a gente tem a filosofia que a gente investe para viver e não vive para investir aqui dentro da UVP. Cara, o que tu poderia fazer com os teus investimentos? Faz um fluxo de caixa, coloca eles em renda fixa aí, para no vencimento desses títulos aí você ter o valor disponível para comprar moto com um rendimento em cima. Hoje tu consegue no mercado muitos títulos pré-fixados aí com boas taxas que vai te garantir uma certa previsibilidade para chegar nesse valor que você precisa. É claro que de maneira nominal, sem mensurar a inflação, ou você pode diversificar entre IPCA, pré-fixado e pós-fixado, para ter um pouco mais de segurança até tu completar os seus 18, tá? Mas, cara, se tu quer muito comprar moto, mora no interior e acha que não vai dar problema, compra a moto. Não, e sobre essa pergunta, às vezes, até nas redes sociais mesmo, por exemplo, não só, né, em relação à moto, mas vamos imaginar que tem algum garoto que precisa trocar o computador, né? A gente sabe que computador é um pouco melhor, é bem mais caro, e geralmente as pessoas falam, eu vou usar isso aqui para portal, para comprar o computador. Olha, se o computador vai te ajudar a monetizar mais, te dar mais dinheiro, é melhor fazer esse investimento agora, porque depois você consegue investir. Na verdade, Então esse é um ponto sempre... importantíssimo que tu trouxe agora, Douglas. Sabe por quê? Porque se você já tem um pressuposto que a pessoa que vai investir não tem um computador, a gente tem uma premissa que ela não tem talvez uma renda tão alta. Porque hoje computador é algo básico que todo profissional, pelo menos que trabalha com internet ou qualquer coisa, tem que ter. Então, assim, o melhor investimento que você tem, principalmente no teu começo de carreira, se você é um cara jovem, é no teu conhecimento e em ferramentas que vão te ajudar nesse conhecimento. Então, o computador é algo essencial que vai te ajudar, além de você poder trabalhar, caso você queira trabalhar home office, por exemplo, que hoje a gente tem muitas vagas aí, Brasil afora e a nível mundial, tem o principal ponto que vai te ajudar no teu estudo. A gente sabe, eu sei o quanto é ruim estudar por meio de um celular naquela telinha ali. É bem difícil, tu tem que forçar teus olhos e não é tão bacana. Agora, se tu tem um computador com uma tela maior, tu pode comprar um curso, tanto da UVP Escola, caso queira aprofundar os seus conhecimentos e investimentos, e até numa área que tu queira trabalhar num futuro. Então, eu sou, como consultor de investimentos, sou um defensor de que se você tem uma renda baixa, eu acho que o principal ponto que você deve investir é em conhecimento para que você aumente a sua renda, porque é isso que de fato vai fazer você ficar rico no futuro. É o teu trabalho e os instrumentos de investimentos estão aqui só para multiplicar no longo prazo, com o tempo ao favor, e também a proteger o teu patrimônio de eventuais inflações que a gente tem no Brasil e no mundo. Perfeito. Isso, perfeito, isso aí. Parabéns, José Jagger. Muito obrigado, cara. É uma visão aí que a gente tem que ser realista, né? Às vezes o cara tem que pegar, comprar... Cara, investe e tem 4 mil pra investir. Os caras me perguntam, às vezes, cara, eu tenho 4 mil, quero investir. O que eu invisto, cara? Investe em você. Eu você. falo, cara, investe em você, cara. Compra um livro, estuda. Investir em você sempre... Se aprofunda uma área. Pega uma área que tem familiaridade, que tu sente aí um calor no peito e vai estudar, cara. Vai ganhar dinheiro com isso. Tem um político dos Estados Unidos que ele fala, isso é que eu esqueci o nome dele, ele é bem famoso, mas é bem antigo, que ele investir em conhecimento vai te dar os maiores juros compostos, né? Frutos de juros compostos. Só que agora eu não acho, eu nem vou falar o nome dele. Com curiosidade, porque Douglas, que eles vão buscar, pode ficar tranquilo. Eu vou, nos comentários eu vou colocar o nome dele, só que eu agora não me recordo. Mas ele é bem clássico, assim, é igual o Abraham Lincoln, por exemplo, é da época dele ali. Então ele é bem velho, então pode falar essas palavras. É aquele que tem a foto na nota de $100. Não vou lembrar o nome e também, eu acho que eu tô falando. $100? Que isso? Se você falasse de real? Tô vendo R$100. Se fosse a de Kwanza, se fosse o Kwanza, eu iria. Investir em conhecimento sempre vai te trazer muitos resultados. Bora pra essas notícias tão irrelevantes aí. Bora, que é um esse programa de aqui vai bater 1 hora. A gente tá quase fazendo lucros líquidos aqui, né? Então, hoje tem lucros líquidos falando nisso, né? Então, pra quem tá assistindo nós aí agora, seja a hora que vai ser esse programa,
Acompanhe o Lucros Líquidos no final da tarde também, que a gente vai adorar ter a companhia de vocês aí dentro do programa. Então, nossas notícias são tão relevantes. Nós temos o Santander aí, que vai pagar 1,5 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio. Então, ele anunciou ontem que aprovou o pagamento de 1,5 bilhões de dividendos e após deduzir o valor relativo do imposto de renda na fonte, o valor líquido dos juros sobre capital próprio chega a 1,1 bilhões. Seria essa notícia que a gente queria trazer. O Santander ele é um dos maiores pagadores de dividendos da Bolsa, então ele tem um payout até elevado em relação aos bancos, até 50% do lucro líquido vai para o acionista. Então aqui ele vai pagar 1,1 bi de JCP e 400 milhões ali em dividendo. Eles utilizam o JCP justamente para ter ali os benefícios tributários, porque o JCP entra como despesa financeira e ela paga ali uma alíquota menor ali de imposto de renda. Então seria só essa pincelando aqui em relação aos proventos que o Santander vai distribuir para os seus acionistas. Maravilha. Então, como o Edson, quando apresenta o programa, sempre faz aí para vocês alguma pergunta relativa ao mercado financeiro, para o pessoal que é mais leigo de casa que não conhece, eu vou fazer a pergunta para ti hoje, Manuel. O que é o IMAB? O que é isso de forma sucinta? Ele na verdade, ele é uma cesta, né? Que vai traduzir ali os títulos públicos ali voltados para a inflação. Que aí você vai ter ali tanto o IMAB mais 5, o IMAB 5, que vai ter basicamente somente ali pela questão da duration, né? Pelo vencimento ali dos títulos. Mas pensa que você tem ali uma cesta de títulos públicos que está rastreando ali esses títulos que estão indexados à inflação, que aí no caso a inflação que a gente faz ali a medida é o IPCA. Então tem até um outro indexador ali também, um outro, não indexador, mas um outro código ali que ele também faz em relação ao IGPM, mas ele não é muito utilizado no mercado, é mais o IMAB que ele é voltado ali pela questão. E a gente consegue investir nesse tal IMAB que é essa Consegue cesta? investir, até tem um ETF que faz ali a réplica, né, você fazer essa alocação, tem até pessoas que gostam de fazer essa alocação, ele é até o famoso índice aí difícil de bater no mercado, né, que ele bate com folga o Ibovespa, ele bate até mesmo o monstrão aí, o CDI em alguns momentos, então ele é um índice muito específico ali voltado para quem quer ter essa proteção e voltado à inflação. E você vê até ontem mesmo, a gente falou aí no último soco matinal, que o Tesouro ele não para de bater recorde. Ontem chegou no 7% o IPCA ali, o título público com vencimento em 2029. Porque a gente tem essas volatilidades. Então, quando você tem esse tipo de título e que você comprou ali numa taxa legal, você acaba surfando aí esses momentos. Que tem uma marcação ao mercado bem positiva. Certeza, muito legal. Então a gente vê que o Manuel detém o conhecimento mesmo. Quem falou a frase lá foi Benjamin Franklin. Ah, mas esse é comum esse nome, Benjamin Franklin. O Benjamin Franklin. Benjamin... Eu não vou falar aqui que eu tinha pensado nele, porque senão agora como fala? Esqueci Autor o nome de obra dele. pronta, mas vamos embora. Benjamin Apomba. Já viu esse mesmo? Então vou deixar aí. E por último, mas não menos importante, o crédito rural tem queda de 30% no primeiro semestre do Plano Safra. O Laninha pode atrasar e só voltar em 2025. Tá todo mundo atrasando, né? Até o Laninha não tá vindo, chuva não tá chegando. Mas então, o Plano Safra de 2024 e 2025, que o Plano Safra, só para você entender, ele geralmente ali é de julho de um ano até o julho do outro ano. Então, a gente pegando esse primeiro trimestre aí do Plano Safra, que é de julho até setembro de 2024, você vê que teve uma redução ali em relação ao custeio. Ou seja, os agricultores não estão pegando recurso como se esperava ou como pegou no último Plano Safra ali de 2023 a 2024. Por que isso não está acontecendo? Muitos estão com receios e estão preferindo mais ir para emissões privadas, como é o caso ali do CPE, que é o crédito, é a cédula do produtor rural, que é uma forma ali de você financiar, pegar recurso de uma forma mais assertiva, em vez de pegar subsídio público. Por quê? Qual que é o problema do subsídio público? Você tem ali o subsídio de taxa, que acaba sendo atrativo, só que você tem a outra vertente, que é a parte do seguro, que infelizmente o governo ele olha muito mais para o subsídio de taxa e não olha ali para o seguro. Então, se você tem um problema como teve aí de quebra de safra devido à seca, você deixa o produtor numa situação ruim, você deixa o produtor desprotegido. Então, ele prefere ir para outros instrumentos visando aí ser mais otimizador aí na hora de fazer as suas alocações. Não quer dizer que o crédito na parte aí de subsídio desse plano safra esteja escasso, não, existe opções aí de você fazer financiamento, é só uma opção mesmo ali do agricultor. E um outro ponto para a gente fazer um gancho é do Laninha e o El Ninho. O El Ninho finalizou ali em junho deste ano
e era para o Laninha ter começado aí entre julho e setembro agora deste ano. Só que ele está atrasado. Pode ser que ele ainda aconteça agora ao longo de 2024, mas mesmo que ele aconteça, ainda vai trazer impactos para a nossa colheita, e na verdade não pela colheita lá na próxima safra, mas na questão da produção aqui agora, porque a maioria aí das regiões acabaram adiando aí o plantio devido à questão da seca. Só para você entender, uma curiosidade, porque aqui também é um programa de cultura, por que o Laninha está atrasado? É porque as águas ali do Pacífico estão neutras, não estão, vamos dizer assim, ficando mais baixa a temperatura. Para o Laninha efetivamente ser concretizado, precisa que as temperaturas caiam de forma considerável e de forma consecutiva para que tenha esse impacto positivo e que venha trazer aí umidade, venha trazer chuva. Espera-se que ainda isso aconteça ao longo de 2024, mas como eu disse, se acontecer mesmo em 2024, a gente só vai sofrer os efeitos mesmo ali ao longo de 2025, que vai realmente trazer ali o que o agricultor espera, que é mais chuva e manter ali a produtividade. Ô chuva, eu peço e cai devagar, e molhe todos com sua alegria. Então, nosso programa de hoje, vamos deixar o recado final aí com o nosso querido Douglas Ribeiro. Vai compartilhado, eu e o Manuel. A gente quer homenagear ali dois nomes muito... Duas lendas espanholas. Duas lendas ali espanholas que comunicaram ali que vão se aposentar dos seus devidos esportes, das suas profissões, né? Que é o Rafael Nadal e Andrés Iniesta. Eu, particularmente, sempre gostei muito. Eu acho injusto o Iniesta não ter ganhado nenhuma bola de ouro e os jogadores atuais hoje estão cotados aí para ganhar. Segundo o ChatGPT, em 2010 ele ganhou, né? Exatamente. Então fica só nossa homenagem a essas duas lendas aí do esporte, tanto o Rafael Nadal no tênis, né? Como também o Andrés Iniesta aí no futebol, que sempre deu alegria aí pra só gente. Um dado pro mito Nadal, que talvez ele não possa ter sido ali o jogador mais habilidoso, mas sem dúvida nenhuma era o que tinha mais raça dentro de quadra. Ganhou 14 Roland Garros. Isso não é para qualquer um, ele é um mito, tanto que ele tem ali uma estátua na cidade de Paris, ali no local ali onde tem as quadras, né, de Roland Garros, e o cara ter 22 títulos de Grande Slam, e ele também é o Golden Slam, que somente 3 tenistas têm, que é o Nadal, o André Agassi e o Novak Djokovic. Então é um feito muito histórico e, cara, é sensacional a carreira dele, assim como também é sensacional a carreira do Iniesta. O Iniesta ganhou Copa do Mundo, 2 euros, foi... 4 UEFA Champions League pelo maior time da Espanha, né? Não. Os homens são bravos. Não. Tem que respeitar. Essa parte aí eu me recuso a concordar. Só a curiosidade é que a vida inteira eu desconfiava que o Rafael Nadal era atleta de natação. Você acredita nisso? Por quê? Rafael Nadal.